Seja muito bem-vindo à nossa aula do curso de tarô Oráculos Não Mentem. As aulas estão sendo lançadas aqui no canal, dia sim, dia não, para dar tempo de todo mundo assistir e conseguir assimilar o conteúdo, tá? Para quem nunca teve contato com o tarô, as aulas acabam sendo um pouco mais densas, mas para quem já conhece um pouquinho de cartomancia, tá tudo bem tranquilinho, tá tudo bem devagar, tá bom? Na aula de hoje falaremos sobre o arcano do mago, tá? Falaremos exatamente sobre o arcano do mago. A aula inteira será sobre isso. Como eu disse na outra aula, para quem não assistiu, eu vou me posicionar nesse enquadramento para que do lado de lá eu possa colocar para vocês escritos, tabelas, anotações e ao mesmo tempo ir mostrando a carta, ok? Para quem não pegou a outra aula, as lâminas do tarô são chamadas de arcanos porque elas vêm da palavra em latim arcanum, que é relativo à arca, tá? É como se fosse um baú de mistério e conforme a gente vai abrindo, a gente vai retirando de lá todos os mistérios que estão guardados, todas as ferramentas para leitura, tá? Então é por isso que nós chamamos cada carta do tarô de arcano. Para quem não pegou a outra aula também, o tarô possui 78 cartas, 78 lâminas, porém neste curso estamos abordando os arcanos maiores. As primeiras 22 cartas do tarô, que são aquelas que todo mundo já conhece, o mago, o louco, o papa, a sacerdotisa, ok? Futuramente teremos também o curso com os arcanos menores do tarô completo, mas para que você comece aí a tirar para você terapeuticamente, ou que você comece a fazer as suas primeiras leituras para o pessoal da sua família, seus amigos, para você ir aprendendo, faremos apenas os arcanos maiores, tá? Aprendendo os 22 arcanos maiores já é possível fazer muita leitura. Eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Eu tenho aqui um tarô, que é o tarô negro. E eu já comprei ele apenas com 22 cartas. Então esse tarô aqui, ó, ele é fininho, tá vendo? Eu comprei a versão dele que tem apenas os arcanos maiores. Então em algumas leituras em que eu não vou me prender a assuntos muito específicos, respostas curtas, resposta de sim ou não, para algumas pessoas eu costumo sortear perguntas gratuitas sem a pessoa poder pagar a consulta, eu uso esse tarô aqui, que é o tarô negro. Ó, ele é muito diferente, ele não é igual o tarô que a gente vai ver aqui no curso, ele é um tarô mais avançado, para quem já é acostumado, ele possui algumas mensagens diferentes. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês hoje a carta do mago nele, para vocês verem como é diferente do tradicional. Mas como mesmo assim guarda algumas coisas em comum. Deixa eu procurar o mago aqui. Pessoal, não tenham pressa nessa aula, tá? Toda vez que vierem para a aula, já peguem papel, caneta, peguem um chazinho, ó, cafezinho, alguma coisa para tomar, porque as aulas são assim, tá? Tem que ter paciência, tem que abrir a cabeça. Olha aqui, ó. No tarô negro, essa é a carta do mago, dá uma olhada. Olha lá. O que é que continua comum com qualquer outro baralho? O número 1 ainda está presente na carta, aqui, ó, número 1. O nome, mago, é uma pessoa sozinha, tá com um manto, tem coisas na mão. Mas o que tem de diferente nesse mago do mago tradicional? Ele não tem, por exemplo, a mesa. Então esse é um tarô bem avançado para pessoas que já estão acostumadas e querem mensagens diferentes. Eu não recomendo esse tipo de tarô para vocês que estão iniciando, tá? O que a gente está estudando aqui no curso é o Rider-Waite, que é esse mago bem tradicional aqui. Tá, vamos falar sobre isso então. Para quem não pegou a outra aula, por que é que eu tô me baseando no tarô do Rider-Waite? Porque esse realmente é um tarô pensado para escolas iniciáticas, escolas de magia, escolas de cartomancia. O tarô, o primeiro tarô, o mais conhecido, que é o de Marsella, ele não é realmente pensado para cartomancia, tá? Ele tem o mago que está representado lá, é um mago de rua. Sabe aquele mago que faz o truque, que aposta com você, em qual copinho que tá a bolinha? Sabe? Que faz aqueles truques de sumir o dinheiro, pegar o dinheiro atrás da sua orelha. Ele é mais baseado no mágico do que no mago. Então por isso que eu escolhi o Rider-Waite. Porque eu acho que ele é mais condizente com o nosso curso aqui, para vocês que estão se iniciando nessa arte da divinação, tá bom? Então vamos lá, vamos parte por parte, pedaço por pedaço da carta. Vejam a carta primeiro na totalidade, porque depois eu vou mostrando as partes mais de perto, tá? Então vamos lá.
a princípio, o que é o mago? Uma coisa muito importante é o número dele. Ele é o número 1 no tarô. Sempre vai ser o número 1. E não é à toa, porque ele representa o primeiro passo na jornada, tá bom? Vocês vão ver ao longo das aulas que o tarô, além de ter representações quando as cartas estão sozinhas, quando todas elas estão juntas do 1 ao 21, elas contam uma história. E isso auxilia na hora de você fazer as leituras. Então o mago é o número 1. É o primeiro passo do caminho. É a iniciação. É quando você descobre que existem ferramentas nesse mundo que estão conectadas com o mundo invisível. As coisas que se manifestam aqui nesse mundo estão energeticamente ligadas com as coisas do outro mundo. Você pode chamar de mundo dos espíritos, de mundo astral, de mundo sutil, do que você quiser, tá bom? De energia. O nome não faz tanta diferença aqui para nós que estamos interessados na cartomancia. Mas existe esse mundo palpável e visível, e existe um outro mundo que é simplesmente energético, puro e não é material. E essa é a primeira questão na carta do mago. Então a gente já vai observar isso num gesto que ele está fazendo, tá? Vejam aqui, ó. Ele segura a varinha mágica apontando para cima, indicando aí céu, mundo espiritual, outras dimensões, o que você quiser falar. E a outra mão dele aponta para baixo, o que indica, e vocês notem que tem um jardim com flores aqui, ó. O que indica esse mundo. Terra, mundo palpável, mundo material. Então, essa é a primeira interpretação do mago. Ele está dizendo que há uma conexão entre o mundo superior invisível e o mundo terreno e palpável. Essa é a primeira mensagem que o mago nos passa. Então, na leitura com o mago, a gente já entende aqui que existe inspiração do mundo superior nesse mundo. Ele indica aí o funcionamento do tarô, porque são imagens que refletem a energia do mundo sutil no mundo material. Aliás, esse é o princípio básico do tarô, por isso que vem na carta do mago e por isso que é o número 1, tá? Pessoal, para quem esqueceu o papel e caneta, corre pegar porque a aula é cheia de conteúdo, hein? Dá tempo. E para quem tá com pressa, esquece. É muita coisa pra gente refletir aqui. Mas vamos lá. Esse é o primeiro ensinamento. Então, ele está apontando para cima, dizendo que a energia, que a inspiração, tá? Porque o mago também é uma carta que fala de inspiração, vem de cima e a gente manifesta aqui embaixo. Vem do céu e a gente manifesta na terra, vamos dizer assim, tá? É basicamente o que o tarô faz. São cartas que manifestam a energia para que a gente possa enxergar, para que a gente possa tocar. Porque a energia em si é invisível e não é tocável. Tá bom? Então essa é a primeira mensagem. Próxima mensagem. Reparem aqui em cima da cabeça dele, ó. Existe um símbolo de infinito. Estão vendo? E o cinto dele também, ó. É o sinal de Ouroboros. É aquela serpente que morde a própria cauda, tá? O que o mago está querendo dizer com isso? Que os ciclos, eles dão várias voltas. O mago, como é o número 1, é o primeiro passo. Ele vai chegar até o último passo, que é o mundo, passar pelo louco, que é o passo fora do círculo, e voltar no primeiro passo novamente. Tudo é ciclo e reciclo. É como a reciclagem, por exemplo. A gente extrai o material da natureza, utiliza, joga fora, destrói ele e refaz para começar tudo de novo. Ou devolver para a natureza. A nossa vida está explicada aqui. A gente nasce, vai crescendo, se torna adulto, morre, e aquela nossa matéria é devolvida para a terra, a gente é enterrado, volta a ser matéria orgânica, depois volta a ser uma outra vida, a gente vai pertencer a uma árvore, a dentro de um animal, seja o que for. E a nossa parte interna, a nossa alma, ela sai e vai habitar uma outra dimensão, ok? Então esse infinito e o cinto dele querem dizer exatamente isso. Ciclos que sempre têm meio, fim e se repetem, tá bom? Outra mensagem do mago. Aqui no tarô do Rider-Waite, tudo que aparecer em vermelho ou em preto tá mais ligado à energia masculina, tá? E entendam aqui logo no começo que energia masculina e energia feminina não está ligado
o gênero da pessoa e nem a sexualidade, tá? Durante o curso eu vou falar para vocês vários assuntos que complementam a taromancia, como elementos da natureza, ar, água, fogo e terra, energia masculina e feminina, yin e yang, leis herméticas, são coisas que depois vocês podem buscar por aí para complementar. Não é obrigatório que se saiba, mas elas ajudam na hora da interpretação, tá certo? Então vejamos, tudo que aparece de vermelho no tarô do Rider-Waite ou preto está ligado à energia masculina. Eu vou falando sobre isso aos poucos. E tudo que aparece em branco ou azul clarinho está ligado à energia feminina, tá? O que é a energia masculina no tarô? Se você estiver fazendo uma consulta e a pessoa estiver em dúvida daquilo que vai acontecer, se é com um homem, se é com uma mulher, sim, as cores vermelha e as cores preta vão te dar uma noção de que provavelmente é um homem, tá? Provavelmente é um pai, provavelmente é um avô, provavelmente é um irmão, um filho, um vizinho, provavelmente é um homem. Mas nesses casos você nunca dá certeza. Porque a energia é o que está dentro, não é o que está manifestado para os nossos olhos e para as nossas mãos tocarem. Não. Porque é exatamente isso que acontece com as pessoas transgênero. Por fora, a gente está enxergando, por exemplo, um homem. Mas pode ser que por dentro ela se identifica com a energia feminina. E é por isso que é tão complicado no nosso mundo aceitar essa realidade de transgênero. Porque a pessoa nasce com a energia diferente daquilo que está manifestado. Complicado, né? Mas pro tarô, pra cartomancia, isso é muito claro. A energia é uma coisa, o material é outra. Então é realmente isso. Se vocês encontrarem a maior parte das coisas vermelhas ou pretas, a gente tem uma noção de que é masculino, embora não seja um homem. Mas ali é 95% de chance de ser um homem, ok? E por que é que o mago tá com as duas cores? Porque aqui o mago é uma figura neutra. Vocês que estão me assistindo, eu não sei se tem um homem me assistindo ou se tem uma mulher me assistindo. Todos vocês são iniciados aqui nesse curso. Todos vocês, nesse momento, estão vivendo a carta do mago. Porque vocês estão começando a desvendar os mistérios do que é invisível e manifestá-los no visível. Com isso, a gente avança para o próximo mistério do mago, que é a mesa. O mago entende que ele precisa captar a energia do céu e manifestar na terra, e é por isso que ele tem ferramentas. E essas ferramentas que estão na mesa dele não são qualquer coisa. São 4 ferramentas, principalmente nesse tarô, tá? Em outros tarôs até aparecem mais ferramentas. Mas nesse daqui são apenas 4. E elas representam exatamente os princípios básicos da construção desse mundo que a gente habita, do mundo palpável. Elas têm os 4 elementos. Olha só. Nós temos a taça, a moeda, o bastão e a espada, tá? Mas aonde que isso são os 4 elementos? Muito simples. Esses 4 instrumentos estão ligados a 4 naipes do baralho que se manifestam lá nos arcanos menores e os 4 elementos da natureza. Eu vou falar um por um, bem devagar, e vocês vão anotando, tá? Depois eu vou ver se eu consigo colocar melhor na edição. Vamos lá. Aqui o bastão. O bastão significa o naipe de paus, tá? O bastão representa o naipe de paus e representa o elemento fogo. Tá? Mais pra frente eu falo o que o elemento fogo quer dizer. A espada representa o naipe de espada mesmo e representa o elemento ar. Tá bom? O copo ou a taça ou copo representa o naipe de copas, tá? E ele é a representação do elemento água. E por fim, a moeda representa o naipe de ouros e representa o elemento terra, tá? Então nós temos fogo, ar, água e terra, os 4 elementos que podem ser utilizados pelo mago para manifestar tudo no mundo. Tudo que existe aqui no nosso mundo é composto por esses 4 elementos. Mas por que é que os elementos soltos na natureza não representam magia nenhuma? Porque falta o mago. O papel do mago é exatamente esse: combinar os elementos, tá bom? Com isso, com essa simbologia básica da carta, porque tem mais coisa escondida aqui,
mas não vou me aprofundar por enquanto, depois a gente pode falar mais. Com essa simbologia básica do que a gente chama de tarologia, isso que a gente fez aqui é tarologia. É entender o simbolismo por trás. Agora a gente vai partir para taromancia. O que é que você lê para a pessoa quando você tira a carta do mago, tá? A primeira interpretação de todas elas é: você possui ferramentas na mesa, então é hora de fazer alguma coisa. O básico do mago é isso, tá? Segundo, com a indicação dele apontando para cima e apontando para baixo. O que que esse símbolo traz na taromancia? Você tem ideias boas, você recebeu ideias, ou você recebeu um projeto, ou você recebeu uma inspiração, você tem que pôr a mão na massa. As coisas não vão acontecer sozinhas, ok? Então, quando você tira uma carta do mago, é nítido que você não está recebendo um empurrão do universo. É diferente da roda da fortuna, por exemplo, que o universo está enfiando no seu caminho, está mexendo com a sua energia, está girando a sua vida do avesso para que você se toque dando um chacoalhão. Não. No caso do mago, a carta está pedindo que você se mexa. Você tem ferramentas, então dá para você criar alguma coisa. Você tem ideias, então precisa pôr a mão na massa. Manter as coisas só na sua cabeça não resolve, não vai acontecer nada. Deixar as ferramentas espalhadas e não misturá-las, não misturar os elementos, não vai acontecer nada. Quando você tira uma água a princípio para o seu consulente, a primeira ideia que vem é essa: que a pessoa que está recebendo a orientação precisa se mexer. As coisas não vão acontecer sozinhas. Tudo bem até aí? Ok. O que que muda de acordo com a tiragem, tá? Cada carta ela vai ser alterada pelas cartas que estão do lado dela, vão alterar um pouquinho o significado combinando cartas, tá bom? Se você vai fazer uma leitura de uma única carta, se você vai tirar a carta enquanto conselho, e se você tirou a carta positivamente ou negativamente. Essas questões de combinação de carta, positivo, negativo, seja o que for, eu vou falar lá pra frente do curso quando a gente estiver na aula de tiragens, tá? De como você tira, de como você embaralha, como você faz a mandala e etc. Por enquanto é importante saber as primeiras partes. Primeiro, o lado positivo do mago. Se você tirar o mago com uma carta positiva, ele vai estar falando disso. Você tem ferramentas, você tem tudo que precisa, então comece. Você tem ideias boas, mas você tem que colocar em prática, não adianta deixar elas na cabeça. Tá bom? Ou, como ele é o número 1, a outra parte da simbologia, você vai iniciar algo novo, algo vai começar, tá? Então, se você vem de um ciclo continuado, é hora de você romper e começar algo novo. Como assim? Por exemplo, se uma pessoa vier com perguntas, a pessoa pergunta assim: eu devo continuar com essa pessoa que eu tô namorando? E aí você tira o mago. A resposta inicial é que vem algo novo por aí. É imprudente da sua parte dizer: não, você tem que largar porque você vai arrumar outro. Não é assim que funciona. O que você diz é: vem outra pessoa nova por aí, tá? Provavelmente alguém que vai te encher de ideias, alguém que vai te encher de ferramentas, alguém que vai te encher de estímulo. É isso que a carta está dizendo. Mas as decisões são sempre da pessoa. O tarô não manda nas pessoas, ele aconselha, ok? Então se a pessoa disser assim: eu tô namorando, eu devo continuar e tal, você diz assim: bom, eu tirei a carta do mago. Isso quer dizer que você vai conhecer uma nova pessoa que vai te encher de ideias, que vai te trazer conforto, que vai te trazer ferramentas, que vai te trazer muita coisa boa. O que você deve fazer? Você deve pesar se o novo é melhor ou se o que você tá é melhor. Mas o novo vem aí. Vem alguém novo para você. Essa é a leitura básica. Ok? Não tenta mandar na vida da pessoa. Não. Diz o que vem por aí. Certinho? Tá. Digamos então que a pessoa não fez uma pergunta, que simplesmente
Você abriu o baralho, falou assim, ó, eu vou abrir um baralho aqui, vou tirar uma carta para saber a sua situação atual. Aí você abriu o baralho, puxou e é a carta do mago. O que é que você diz? Você tem que dizer para a pessoa o seguinte, você está numa fase em que precisa colocar a mão na massa. Se você tem boas ideias, não adianta mantê-las na cabeça. Você tem que colocar para fora, você tem que falar, você tem que expor, você tem que divulgar, ou você tem que começar a fazer sozinho, tá? Porque o mago também fala de individualidade, não ficar esperando de outras pessoas. Você também pode dizer, você tá com a faca e o queijo na mão, mas ainda não começou porque tem algum receio, porque tá te faltando iniciativa ou porque você tá com preguiça. Mas você deveria começar, porque você vai se dar bem. Isso é caso você só abra o baralho e a pessoa não faça perguntas, ok? Outro caso que também é interessante saber no começo. Caso a pessoa diga assim, eu queria só um conselho do tarô. E aí você embaralha, puxa a carta e o conselho que vem é o mago. Qual é o conselho do mago? Anotem essa frase aí, que ela é esotericamente muito importante. A frase é: antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Anotem aí. O que essa frase quer dizer? Tirando o mago, essa frase vem logo de cara, como conselho. O que isso quer dizer? Que você tem que fazer. Você não pode ficar esperando o momento ideal, o material ideal, a pessoa ideal. Você tem que contar com você mesmo e fazer do jeito que dá, ok? Vamos supor, a pessoa vai ter uma ideia na cabeça do que você está falando e ela vai te responder e aí você continua. Por exemplo, vamos dizer que você tira isso aqui de conselho para a pessoa e fala, olha, você tem que começar a fazer com o que você tem, antes feito do que perfeito, tá? Depois você vai aprimorando, até porque o mago é a carta 1, ele é o começo de tudo. Então, quando você começa, pode ser tosco, pode ser atrapalhado, pode ser do jeito que for e depois você refina, conforme a gente vai vendo nas outras cartas. Aí a pessoa vai te falar assim, nossa, eu tava pensando em começar a vender brigadeiro, né? Aí ele vai falar assim, mas eu não tenho potinho, eu não tenho a bandeja para levar para vender. Vai falar assim, nossa, que interessante, você não tem uma panela? Você não pode pôr numa panela? E se você for buscar uma caixa de fruta? E se você pedir emprestado pro seu vizinho? É isso que o mago fala. Olha em volta, vê o que você tem à mão, ou o que você pode buscar, ou o que você pode comprar, ou o que você pode improvisar e faz. Depois que você ganhar o seu primeiro dinheirinho, depois que você tiver o primeiro retorno, o primeiro feedback, aí você vai refinando e aprimorando conforme a jornada vai avançando. Mas o que você não pode é ficar parado esperando a perfeição cair do céu para você fazer. Então o conselho do mago é exatamente esse. Faz com o que você tem. Depois você vai aprimorando, você vai sofisticando, vai melhorando. Aí você pensa em propaganda, você pensa em divulgar, seja qual for o negócio. Eu dei aqui o exemplo do brigadeiro, mas isso encaixa em tudo, tá? Vamos supor que você quer fazer um canal na internet. Eu não tenho câmera. Grava no celular. Eu não tenho iluminação. Abre a janela. Eu tô gravando para vocês aqui, ó, de frente com a janela. Nada é melhor do que a luz natural. Não existe desculpa para não se fazer. É melhor que você faça e fique mais ou menos, e aí você vai colher o feedback. A pessoa fala assim, olha, eu gostei muito, mas você podia mudar isso. Na próxima você muda. Ou você mesmo olha para você, porque o mago é muito importante isso, autocrítica, refinamento sozinho, sabe? O mago vem falar para você não ficar esperando dos outros, não esperar cair do céu. A inspiração vem do céu, vem as ideias, e você tem que pôr a mão na massa. O mago fala muito disso, de pôr a mão na massa. Ok? Mago no lado sombrio. Caso você faça uma mandala e saia um mago negativo, tá? Quando o mago vem dizer que você tá mago demais, entendeu? Você tá muito mago, o que quer dizer? Você tá colecionando muitas ideias e você não põe a mão na massa, tá? Quando o mago vem negativo, fala assim, ou você tá fazendo muita bagunça, você tem ferramenta demais na mesa e não consegue trabalhar por isso. Você tá muito no psicológico, pegando ideia e não põe nenhuma, sabe? Você não coloca nada de mão na massa.
Ou você tá cheio de... Você tem recurso, você tem verba, você tem tudo. Mas não começa porque tá com preguiça. Ou porque você acha que é bom demais para aquele seu público. Então o mago no Lado do Escuro vem advertir sobre isso, tá? Da estagnação, de você ficar parado. Bom, uma curiosidade que acontece com alguns tarólogos, vocês vão ver por aí assistindo outras pessoas, que aliás eu recomendo, depois de cada aula, ir assistir alguém tirando e dando uma olhada no que as pessoas falam de mago, do que não falam, para vocês irem criando uma bagagem, tá? Porque sempre dá para aprender mais. Eu já tô há 3 anos lidando com isso e todo dia eu estudo um pouco, todo dia eu leio um livro novo, vejo um site novo, um tarólogo novo, isso nunca acaba, tá bom? Existem tarólogos que vão puxar a carta ali do seu deck e de repente a carta vem invertida. E aí, o que eu faço? Metade dos tarólogos vai ler a carta ao contrário. Por exemplo, se o mago fala sobre iniciativa, fala que você tem tudo e você tem muitas ideias, mão na massa, eles vão falar assim, olha, é o momento de você parar, não é o momento de fazer, tá te faltando ferramenta, tá te faltando ideia, é melhor você esperar um pouco, ok? Isso é para 50% dos tarólogos. Como é que eu faço? Porque isso já é uma prática combinada com o meu tarô. O seu tarô, com o tempo, vai aprender a te entender. Se eu puxar do meu deck o mago invertido, eu simplesmente volto à posição normal e leio o mago como ele é. Na minha prática cotidiana, enquanto tarólogo, eu não leio cartas invertidas. Mas eu não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo é que isso me complica, isso trava a minha leitura, isso eu aprendi que confunde um pouco a cabeça das pessoas, mas essa é uma prática minha. O meu tarô me obedece assim. E por incrível que pareça, pasmem vocês, eu puxo as cartas várias e várias vezes, não sai nenhuma invertida. Porque o meu baralho já sabe que eu não vou ler invertida. E caso aconteça uma ou outra, eu volto ao normal e leio normalmente. Existe uma única carta que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o pendurado. Essa é a única carta que, se sair invertida, eu respeito e eu leio invertida. Por quê? Normalmente o pendurado já está de ponta cabeça, tá? E quando ele sai invertido, é a única carta que eu não volto ao normal para ler e leio invertida mesmo. Isso na aula do pendurado eu falo para vocês. Mas, caso saia qualquer outro arcano, eu sempre vou desvirar a carta e vou ler normalmente. Tá bom? Então vamos recapitular um pouquinho e ver o que faltou? Tentem lembrar sempre dos princípios básicos da carta, tá? O mais importante do mago é você lembrar da iniciativa, porque ele é número 1. Então é o início de tudo, não importa como. Não importa como, comece. Esse é o conselho básico. O bastão e a mão para baixo, as ideias manifestadas no material. As ferramentas, usa o que você tem e faz, porque tudo no mundo é feito da mesma coisa. Inclusive o nosso corpo também é constituído pelos 4 elementos. Mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um curso sobre isso, sobre os nossos corpos, os elementos, como é que eles se manifestam e tudo mais, tá? A título de curiosidade, o elemento ar é a nossa mente, o elemento água são as nossas emoções, o nosso sangue, o elemento terra é o palpável, é a nossa pele, nossos ossos, e o elemento fogo é a nossa energia, disposição, vontade e o espírito, tá bom? Mas isso é só a título de curiosidade. Então, voltando, as ferramentas, use o que você tem. O que mais importante no mago é isso, o número dele, a varinha para cima simbolizando as ideias e a manifestação delas, a mão na massa, as ferramentas representando que você tem tudo que precisa, basta fazer, tá? Ele estar vestido de mago também é uma coisa importante, porque vem falando de iniciação, de começar, de aprender algo, de fazer o primeiro passinho lá, plantar a sua sementinha, por mais simples que seja, começar. O infinito no cinto e na cabeça, que está falando dos ciclos, que é o primeiro passo, mas você vai chegar no último e depois vai voltar para o primeiro, e isso é fato nesse mundo. Tá bom?
E basicamente que ele tem as duas energias alinhadas, o masculino e o feminino. Não, ele é uma carta neutra. Ele não está manifestando nada masculino nem feminino. Então, se por acaso você estiver fazendo uma desambiguação na sua leitura, falar, é homem ou é mulher, e você tirar o mago, você diz, não está claro. Não está claro. Fala assim, eu queria saber se vai ser um homem, se vai ser uma mulher. Puxou o mago, fala assim, não está claro. Está indefinido ainda. Não minta para os seus consulentes, não tenta inventar. Puxou o mago, não está claro. Tá bom? Com o tempo, vocês vão interpretar outros elementos da carta. Porque vocês vão ver que tem um jardim, tem uma mesa, tá? Tem um galho aqui. Outras coisas vão aparecendo conforme o tempo passa, mas isso varia um pouco de um tarólogo para o outro. E vocês vão aprendendo conforme foram assistindo a leitura de outros tarólogos. Mas de básico é isso, tá? Se vocês quiserem saber mais coisas sobre isso, sobre o mago, eu já falei bastante para quem tá iniciando, tá? Vocês vão deixando aqui as perguntas nos comentários que eu vou respondendo. Enche aqui de pergunta tudo que vocês quiserem, tá bom? Nesse momento, querem saber como que é o papel do mago? Vocês estão exatamente no papel do mago. Eu resolvi que vou aprender, eu achei esse curso gratuito, vou começar por aqui e depois eu me aprimoro. É a iniciativa, é a vontade, é o começo, é o primeiro passo. Isso é a carta do mago. Tá bom? Mais pra frente, quando a gente for fazer tiragens, combinar as cartas, vocês vão entendendo bem mais sobre isso. Mas por hora, anotem isso, estudem bastante isso. A gente se vê na próxima aula com a sacerdotisa. Tchau.